a mais um Mexa-se no Ar. Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa está super especial. Exercício na gestação. E quem vai estar conversando com nós no programa de hoje é a profissional de educação física e nutricionista Alana Almeida, formada na Unifev já faz um tempinho, né, Alana? Sim, desde 2009. 2009, atuando na área da educação física, logo depois fez a nutrição. Isso. E aí serviu para casar tanto a educação física quanto a nutrição. Então, muito bem-vinda, Alana, e hoje um assunto super importante. Estamos com uma gestante, que é a própria Alana, para estar conversando, desmistificando, né, o exercício na gestação. Isso mesmo. Alana, me fala, por que a gente vê, ou quase não vê, gestante dentro das academias de ginástica? Porque, infelizmente, ainda os médicos pedem para que a maioria das gestantes façam repouso, né? Principalmente no primeiro trimestre. E isso acaba trazendo um pouco de medo, de insegurança da própria gestante e da família. Então, muitas vezes, por imposição da família, a gestante acaba não voltando aos exercícios após esses 3 meses que, até então, teoricamente, seria necessário fazer repouso. Tá, então, quando a gente vê a gestante lá na academia, normalmente ela já fazia exercício há um tempo, aí ela engravida e aí por uma precaução ela tende a parar esses 3 primeiros meses e aí muitas das vezes ela acaba não retornando ao exercício, né? Então vai muito o quê? Do acompanhamento médico, né? De toda uma segurança. E é claro que se ela estiver presente no exercício, um profissional de educação física é a pessoa mais capacitada para estar prescrevendo o exercício. Com certeza, porque são muitas adaptações que precisam ser feitas desde o início. Porque, na verdade, esse período de repouso, a gente sabe hoje que não é necessário, né? Muito pelo contrário, o exercício ele é muito benéfico no primeiro trimestre. Porque a gente sabe que exercício aumenta a vascularização, a nutrição de todos os nossos órgãos e não é diferente no útero. Então, o exercício, além disso, ele vai favorecer uma boa placentação. A placenta começa a se formar no primeiro trimestre e termina lá entre 18 e 19 semanas. E isso traz benefícios para que a placenta seja bem formada, que as artérias espiraladas tenham mais capacidade de nutrir esse feto ao longo de toda a gestação. Então, por isso que o exercício é tão importante no primeiro trimestre. E é claro, com uma orientação devida, adequada de um profissional de educação física. Por isso, essa necessidade, né, de você ser acompanhada por um profissional devidamente formado, registrado, e assim vai. Alana, quais os principais benefícios aí do exercício durante a gestação? Os benefícios são inúmeros, né? Tanto para a saúde como para a questão mental, psicológica da gestante. Pensando em saúde, prevenção de diabetes gestacional, prevenção de pré-eclâmpsia, hipertensão materna, de trombose, dores que, com o passar da gestação, com a modificação músculo-esquelética, vão acontecer, mas o exercício previne até 40% dessas dores. Então, só de fazer exercício, a gente já consegue prevenir muitas doenças e muitas condições que acabam sobrecarregando ainda mais a gestante nesse período, né? E a questão emocional também, né? Porque quanto mais você fica de repouso, quanto mais você fica presa dentro de casa, você acaba gerando ansiedade, às vezes até uma depressão na gestação, e isso é maléfico tanto para a mulher como para o bebê. Então é um período todo de mudanças, né? E esse enclausuramento, né? Esse fechamento leva normalmente a gestante a ingerir mais alimentos, Exatamente. Né? Então essa ingestão em excesso também pode vir a comprometer. Com certeza. O exercício tem que estar sempre alinhado com a nutrição, né? O acompanhamento nutricional durante a gestação também é importante porque a gente previne tanto essas complicações metabólicas como um ganho de peso excessivo. Porque aquela história de que a gestante tem que comer por 2 também é um mito, não é bem assim. Então, a gestante ela precisa sim estar bem nutrida. Isso não significa
comer em excesso ou comer alimentos que não são tão nutritivos assim, né? Excesso de açúcar, excesso de farinhas, que vai acabar impactando no sobrepeso, um ganho de peso muito além do que é esperado para a gestação, e também em diabetes, hipertensão e até mesmo uma desnutrição fetal. Porque se a gestante não ingere uma quantidade adequada de proteína, a gente também tem um desenvolvimento fetal inadequado. Então, o exercício e a nutrição precisam estar juntos. Estar juntos, muito bacana. Então, temos que pensar então em todos os nutrientes necessários para essa gestante, para esse feto, e também a ingestão de líquidos, importante. Com certeza, extremamente importante. Durante a atividade física, a hidratação é fundamental, né? Não só durante a gestação, mas em todas as fases da vida. Mas é um momento, sim, que a gente precisa pensar em melhorar a hidratação, porque a temperatura do corpo tende a subir durante os exercícios, né? Principalmente na nossa região, que é muito quente, tem pouca umidade do ar. Então, melhorar a hidratação para não elevar tanto a temperatura corporal é importante, sim. Quando a temperatura corporal passa de 38 graus, já pode trazer complicação fetal também. Então, isso é importante. Voltando a falar do excesso de calorias consumidas, se essa gestante ganha muito peso durante a gestação, vai ser muito mais difícil ela retornar ao peso teoricamente tido antes do início da gestação? Teoricamente sim, né? Porque quanto mais peso a gestante ganha, mais difícil ela conseguir retornar ao peso anterior. E a gente vê que obesidade durante a gestação favorece uma obesidade pós-gestação e inclusive obesidade fetal. Obesidade da criança, não só durante a gestação, mas ao longo da vida. Então isso também é muito importante, controlar esse excesso de peso. Olha que informação importante. Então, a ingesta de alimentos pela mãe pode vir a comprometer aquilo que a criança vai se tornar no futuro. Com certeza. O desenvolvimento das células de gordura, uma proliferação maior, né? Nós chamamos hiperplasia celular de gordura. Então, provavelmente esse excesso de peso ganho durante a gestação vai repercutir no peso da criança, né? No seu desenvolvimento. Então, isso no peso, no desenvolvimento de esteatose hepática, que hoje já é comum na infância, que não deveria ser, né? Diabetes. Então, são todas comorbidades que a gente espera que aconteça no final da vida, que já está acontecendo no começo da vida por causa de uma ingestão inadequada e uma falta de exercício durante a gestação e ao longo da vida da mulher também, né? Então, é muito importante nesse período a busca por um profissional de educação física para uma orientação adequada de exercícios. Sim. E também por um nutricionista para fazer todo um planejamento, uma dieta, uma reeducação alimentar que não teve, né, antes da gestação, nunca vai ser tarde. Não, e é o melhor momento para fazer, né? A mulher está gerando uma nova vida, então ela está se dedicando a isso. Então a maioria das pacientes, elas vêm com o propósito de realmente modificar o estilo de vida. E isso é o mais bonito de trabalhar com gestante. Alana, você dentro da área, você percebe assim, as mulheres quando estão mais maduras, né? Uma idade um pouco, né? Mas elas tendem a se cuidar mais do que quando as mães mais jovens. Você percebe esse cuidado maior ou não? Eu acredito que a maturidade, ela impacta em tudo na nossa vida, né? E principalmente nessa responsabilidade. Porque gestar é ser responsável por uma vida que ainda nem está aí. E você está formando uma vida. Então, eu acredito que sim. E uma menina mais nova, 16, que não 17, estava esperando pela gestação, que não se planejou para a gestação, acaba não tendo essa consciência da importância tanto do exercício como da nutrição para o desenvolvimento do feto. Muito legal. E nos próximos programas nós vamos falar que tipo de exercício é mais indicado, como ele deve ser realizado, e é claro que vocês não vão perder. Até a próxima. Mexa-se!